Olá a todas, a todes, a todos. Antes de mais nada, queria agradecer, estou bastante feliz pela oportunidade de estar com esse mini curso na plataforma Olhar de Cinema Mais, e especialmente feliz e agradecida em função do momento que a gente está vivendo, diante, né, de uma crise pandêmica, estando em isolamento social, estando em quarentena. Me parece que a possibilidade de construir espaços, ainda que virtuais, em que a gente possa se encontrar, dialogar, trocar, se torna salutar. E não só salutar nos termos das vidas individuais, mas também salutar naquilo que diz respeito ao próprio campo do cinema, uma vez que a gente não sabe ainda quando e nem como vai ser possível voltar às salas de cinema, voltar às sessões de cineclube, voltar às salas de aula, esses espaços físicos que costumavam possibilitar e abrigar justamente esses encontros e essas conversas. Mas então, indo ao que interessa, meu nome é Camila. A ideia hoje é a gente conversar sobre representações LGBT no cinema, que de antemão parece um tema bastante abrangente, até meio genérico, mas como eu vou explicar, eu estou partindo de um recorte, e um recorte que se dá em função, inclusive, da minha própria trajetória. Então, para vocês poderem entender um pouco como eu estou olhando para isso, o que, que me movimenta a olhar para essa temática, vou contar um pouco sobre mim. Eu sou formada em cinema, trabalho no campo tanto da realização, quanto da curadoria e programação e da pesquisa em cinema. Então, atualmente sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação da UFPR, numa pesquisa que se volta principalmente, né, meu objeto de estudo são as lesbianidades no cinema. Foi nesse mesmo programa que eu fiz o mestrado, também apostando nessa interface entre cinema, educação e os estudos de gênero. E na questão da realização, hoje em dia é onde eu estou menos atuando, de certa maneira, e da curadoria e programação, estou pelo terceiro ano na equipe do Olhar de Cinema, e trabalho também no Cineclube Solax, no SESI Cineclube Solax, em parceria com a Débora Zanata. Falando um pouco das pesquisas acadêmicas, minha pesquisa de mestrado tinha como objeto de estudo a pornografia cinematográfica, mais especificamente o pornô dos anos 70, quando ele emerge enquanto uma indústria mesmo dos filmes de sexo explícito, aproximados à educação sexual, e especificamente à educação sexual escolar. Talvez falando assim, né, dizendo que no doutorado estou estudando as lesbianidades no cinema e mais enfaticamente as lesbianidades em filmes realizados por mulheres autodeclaradas lésbicas, pode parecer não ter exatamente muita proximidade com o estudo da pornografia. Mas, no fim das contas, apesar de serem dois objetos talvez um pouco dispersos, há ainda uma certa continuidade de movimento, que talvez não seja tão linear, mas se a gente parar para pensar que as primeiras imagens de relações homossexuais mesmo, né, em termos principalmente do erotismo e dos corpos, entre mulheres, acontecem justamente na pornografia. E que até muito recentemente, se você jogava no Google lésbica, o primeiro resultado que você ia ter seria umas coisas tipo Xvideos, né? Eles tiveram que mudar, inclusive, o algoritmo para parar de ser esse resultado. Mesmo nos primórdios da pornografia em filme, ali no início do século XIX, no início do século XX, com os stag filmes, que eram pequenos filmes, assim, né, de 5, 7 minutos, feitos especialmente para circulação em casas de prostituição, em bordel, já era muito comum que tivessem performances de interações sexuais entre duas mulheres. Óbvio que nesse momento a gente está falando, até pelo próprio espaço de recepção desses filmes, de, de imagens que são voltadas ao público masculino hétero e que são também realizadas por homens, em sua maioria, acredito, héteros.
E tampouco são imagens protagonizadas por mulheres que se autodeclarassem lésbicas na época. Então há aí uma certa... Entre continuidades e descontinuidades, há ainda um eco da pesquisa de mestrado atualmente na pesquisa de doutorado. E quando a gente fala de representação LGBT no cinema, queria deixar bem marcado desde já que eu estou partindo de uma perspectiva que entende que o cinema se dá, acontece no mundo. E que isso diz respeito não só aos filmes serem conformados ao período histórico, né, reverberarem visões de mundo, digamos assim, a ver com o momento e com o local em que eles são realizados, né, que eles são historicamente marcados, mas também tem a ver com pensar que os filmes ajudam a produzir e a modificar e transformar justamente o mundo no qual eles estão inseridos. Ajuda a mudar visões de mundo. Então, ao longo da minha fala, talvez possa parecer, em alguns momentos, que eu estou trazendo muitas informações e muitos elementos que não são necessariamente ligados ao campo do cinema, especificamente. Vou evocar muitas questões que dizem da política, não só da política das imagens, das políticas de representação, mas também dos campos macro e micropolíticos, e isso em função dessa perspectiva e desse modo como eu, na minha singularidade, mas sabendo que acompanhada de uma série de outras pensadoras e pensadores, entendo o cinema. E, bom, as questões que eu gostaria de compartilhar nesse momento são questões que têm me mobilizado e que eu espero que aqui na fala e depois nas nossas conversas possam ser mobilizadas pela gente. E elas, de certa maneira, se condensam em 3 episódios que têm justamente a ver com a minha trajetória na realização e na curadoria. O primeiro episódio aconteceu num festival chamado Colors, Cinema Mais Diversidade, que aconteceu em Curitiba em 2017. Eu fazia parte da equipe de programação e fazia também parte da direção artística do festival. E já no último dia de programação, após uma sessão de curtas-metragens, houve aquele espaço para o debate entre realizadoras e realizadores e público, e um rapaz da plateia pediu a fala e se colocou de imediato. Ele se apresentou fazendo a marcação, né, se identificando, se declarando um homem gay, dizendo que não tinha muita familiaridade com aqueles espaços de produções culturais mesmo, e que ainda assim tinha uma inquietação que ele gostaria de compartilhar. E a inquietação dele, eu não vou lembrar exatamente quais foram as palavras que ele usou, mas ele perguntou o que a gente achava de a maioria dos filmes que trazem personagens LGBT ou que de alguma maneira abarcam essas temáticas, sempre trazerem imagens de relações sexuais, corpos nus e elementos ligados ao erotismo, por assim dizer. E ele perguntou se a gente não achava que com isso a gente mais estaria afastando outras possibilidades de público e deixando de nos comunicarmos com talvez setores mais conservadores da sociedade e reverberando e reproduzindo alguns estigmas ligados principalmente à homossexualidade masculina e às travestilidades e transexualidades, que seriam justamente, né, dessas identidades depravadas de alguma maneira, promíscuas. E essa pergunta dele foi mal recebida, por assim dizer, né? A maior parte das pessoas, não só realizadores e realizadoras, quiseram respondê-lo, mas também uma série de pessoas do público quis responder, e, em geral, o acusando de estar censurando, por assim dizer, as expressões, e que isso não deveria ser uma preocupação.
que se o erotismo, se a sexualidade, se o corpo nu fazem parte das nossas vidas, isso teria que estar no cinema. Esse é o primeiro episódio. Aí nessa mesma situação, um dos realizadores, reverberando essa colocação, perguntou se a gente não achava que com isso estávamos também só convencendo os convencidos. Que talvez esse ponto de com quem a gente está se comunicando, estou falando a gente, me entendendo como parte da comunidade LGBT, me entendendo, né, como quem estava promovendo ali o festival, por isso a gente, mas não que eu estivesse no centro ali da cena, mas enfim, do quanto seria inócuo, de certa maneira, uma vez que só estariam acessando esses filmes e essas discussões as pessoas que já têm alguma predisposição para acessá-las. Isso para mim foi bastante provocativo, assim, porque a princípio eu discordo né, dessa postura de querer regular, policiar, moralizar, talvez o campo das representações, mas naquele momento, 2017, o contexto político e histórico que estávamos vivendo pós-golpe me fez pensar realmente disso, né? Com quem estamos nos comunicando e se essas são as melhores estratégias para o momento. Beleza, fechamos o primeiro episódio. O segundo episódio foi na pré-estreia de um filme que eu dirigi, foi a minha primeira experiência e única até então com ficção, né, um curta-metragem chamado Lyrium, e o filme, resumidamente, conta a história de duas pré-adolescentes que começam a trocar videocartas e a partir dessa troca entre elas tem uma questão afetiva acontecendo, que não chega nunca a se concretizar e se modelar de alguma maneira específica, mas que tem um envolvimento e um apaixonamento acontecendo. E aí, nesse dia do pré-lançamento, também, de volta, uma situação de debate após a exibição, uma senhora que estava na plateia, que eu não conhecia, quis comentar, e o comentário dela foi que ela tinha achado o filme muito sensível, muito sutil, que isso a tinha impactado, e que, por um lado, tinha sido justamente isso que ela tinha gostado e que ela achava que era um diferencial, porque normalmente os filmes que falam disso são muito violentos, e esse filme não tinha violência. E à época eu não consegui exatamente responder aquilo, mas eu fiquei muito encasquetada com a questão, primeiro, de não se nomear o que era o isso de que ela estava falando, né? Porque me parecia que estava subentendido que ela estava falando de uma relação de apaixonamento entre duas garotas, né? E que não era possível para ela verbalizar e dizer isso em voz alta naquele momento. E, no segundo aspecto, essa questão ligada à violência, porque me pareceu que havia um duplo sentido no que ela estava dizendo, que era tanto em relação a histórias que, de alguma maneira, denunciam as violências sofridas por pessoas LGBT, que realmente há uma ampla gama de filmes que tratam disso, e não é o caso do Lyrium, mas achei que também tinha um certo sentido de dizer que talvez para algumas espectatorialidades seja violento assistir a algumas experiências LGBT. E que como o filme trazia isso de maneira sutil, de maneira sensível, aquilo não a agredia como espectadora hétero, cisgênera, branca, etc. Então esse foi o segundo episódio. E o terceiro episódio, mais uma vez, em um debate, né, em uma conversa após uma exibição, dessa vez no Cineclube. O Cineclube Solax é um cineclube cuja programação é pensada a partir de filmes sempre dirigidos por mulheres. E nessa ocasião, a gente tinha exibido o filme da Dee Reese, O Pária, que é um filme que fala da experiência de uma personagem adolescente também, negra, da periferia dos Estados Unidos e lésbica. E ao fim do filme a gente começou a conversar
e um senhor que acompanhava eventualmente as sessões, um senhor também que eu sei, né, hétero, porque é casado, a esposa dele às vezes ia com ele, e uma pessoa de mais idade e tudo mais, que eventualmente também falava, né, fazia algumas colocações polêmicas, digamos assim, nas sessões. Mas nesse dia ele tinha ficado encantado pelo filme. E quando ele foi a primeira pessoa a falar, e o primeiro comentário dele foi que se uma pessoa preconceituosa, e ele especificou, né, se uma pessoa racista, se uma pessoa homofóbica assiste aquele filme, ela muda imediatamente. Porque o filme é tão sensível, é tão lindo, e você entende tanto os sentimentos da personagem, que não tem como você permanecer racista e lesbofóbico depois dessa exibição. E aquilo ficou também, né? Mais uma vez, uma pulguinha atrás da orelha, porque eu não me convenci do que ele estava dizendo. Fiquei pensando, bom, eu acredito na força, na potência transformadora do cinema, mas será que é assim? Será que a partir da identificação com uma personagem em específico e o fato de tornar inteligível os sentimentos daquela personagem, como é bastante comum, né, nos filmes de drama, de narrativa clássica, etc. Será que isso é o suficiente para que uma pessoa se transforme a ponto de quando ela vê ou de transformar as atitudes e os pensamentos dela, racistas, lesbofóbicos, enfim, né, da ordem de qualquer opressão, no dia a dia, em outros contextos? Ou será que isso, de alguma maneira, ensina a se demandar a possibilidade justamente da identificação e da empatia, por assim dizer, mas por essa via do eu entendo que o outro sente. E a partir do momento em que eu entendo e que eu conheço, eu posso respeitá-lo e não ter preconceitos. Ou será que realmente há uma força transformadora tão radical e tão intensa como ele está me colocando nesse debate? Então são esses 3 episódios que sedimentam, por assim dizer, em mim, essa necessidade de pensar mesmo o campo das representações das dissidências sexuais e de gênero no cinema, no audiovisual como um todo, tendo em vista a sua dimensão política mesmo, né? Pensando como políticas da representação, políticas das imagens e como essas representações vão ecoar e reverberar no mundo, que tipo de forças elas agenciam. Dito isso, para a gente poder entrar mesmo numa discussão que eu gostaria de enfocar no cinema nacional contemporâneo, antes de falar dos filmes, de como eles têm representado as dissidências e tudo mais, eu acho que é importante fazer um movimento de uma certa contextualização, da gente olhar para esse recorte dentro do que foram os últimos 10 anos, a última década no contexto político brasileiro. E eu digo isso por quê? Porque a partir do início ali dos anos 2000, do que algumas pessoas vão chamar de era PT, a gente vê uma certa parceria entre estabelecimento de parcerias entre os movimentos sociais e o Estado. E isso vai reverberar não só em novas discussões, ou talvez não novas, mas numa abrangência de discussões e de a quem essas discussões atingem, mas vai também incidir no campo das políticas públicas, principalmente, né, pensando nas ações afirmativas. Quando a gente fala de ações afirmativas do Brasil do início dos anos 2000, talvez a que tenha sido mais amplamente divulgada, mais amplamente discutida, seja a política de cotas raciais nas universidades, que começa a ser implantada em 2004, se eu não me engano, na UNB, e depois vai se estendendo e tendo adesão, né, de várias outras universidades de outros estados. Mas isso não se deu só no campo da educação pública, por exemplo, e ainda que de maneira mais tardia, essas ações afirmativas
especialmente ligadas ao campo da raça, da etnia também, pensando na contemplação dos povos indígenas, e de gênero, no que tange especificamente as mulheres, né, vão começar a ser desenvolvidas ações dentro do campo de fomento da produção e da distribuição no setor audiovisual e no cinema. Então, em 2012, se eu não me engano, a Secretaria do Audiovisual do MINC começa a implantar alguns editais voltados às ações afirmativas raciais, como o curta afirmativo e alguns anos depois o longa baixo orçamento afirmativo, acho que em 2016. E a título de exemplo, em 2013, ou seja, um ano depois, né, do curta afirmativo, também é implantado um plano de políticas dentro do recorte de gênero na modalidade Carmen Santos no edital de curta-metragem. Esses são só 2 exemplos para a gente poder entender como, ainda que com uma extensão no tempo, assim mesmo, né? Se a gente pensar que quanto tempo ficou sendo debatida a questão das cotas raciais, ou mesmo das cotas econômicas, até elas serem efetivamente implantadas nas universidades, em tempos distintos em cada uma das universidades, até isso chegar também no setor do audiovisual e do cinema, a partir de muita mobilização, não só dos movimentos identitários, mas também a mobilização das entidades que representam trabalhadoras e trabalhadores do setor audiovisual e do cinema, tem aí uma extensão de quase 10 anos, né? E falando daí não só a nível federal, nos estados isso também vai aparecer de maneiras distintas. Aqui no Paraná, ainda estamos discutindo a AVEC, né, que é a associação que representa as trabalhadoras e os trabalhadores, ainda vem debatendo e brigando, por assim dizer, para que as ações afirmativas aconteçam de maneira eficiente. Mas, por sua vez, em São Paulo, também como exemplo, o ano passado a SPCine divulgou, né, um plano de políticas afirmativas que não só contempla essas questões raciais, étnicas e de gênero, no sentido de difundir a produção, né, de profissionais mulheres, especialmente nas direções, não só como diretora mesmo, mas nas cabeças de equipe, né, direção de fotografia, direção de arte, direção de som, tudo isso, mas também contemplando esses recortes da população LGBT, que no caso do edital eles chamam, né, de LGBTQ+, tentando pluralizar ainda mais as identidades que estão sendo representadas, também contemplando pessoas com deficiência, populações periféricas, então tentando expandir as identidades e as populações que estão sendo atingidas por essas políticas. Isso eu estou falando, né, bem no campo da macropolítica, assim, bem nesse campo de negociação entre movimentos e setores da sociedade com o Estado. Mas, de maneira mais micro, por assim dizer, se a gente for ver coisas que eram amplamente naturalizadas e normalizadas no passado e no passado recente, também foram se modificando nessa última década, a ponto de que hoje eu não acredito que seja possível, por exemplo, um festival de cinema ser composto hegemonicamente, tanto no sentido da curadoria, quanto de realizadoras e realizadores, por homens brancos cis falando e assistindo e discutindo e conceituando filmes realizados e que mostram experiências de homens brancos héteros cis. Me parece que não seja possível que algum festival ou alguma mostra, enfim, qualquer espaço desses, ainda adote esse tipo de postura, mas eu não acho que seja possível que isso aconteça sem que haja questionamento, sem que haja tensionamento, sem que de alguma maneira tenha que dar satisfações de em que mundo que tá, né, para fazer uma coisa dessas. E isso se dá não só por
por essa abertura, que tem também seus prós e contras, que aconteceu, especialmente, né, nos 2 primeiros mandatos ali do governo PT, na época do Lula, mas tem a ver também com outro elemento, outro fator, que é a internet e as redes sociais, e como essas discussões estão muito mais acessíveis, e esse debate está espalhado mesmo, assim, né? Tá nas redes, por assim dizer. E se a gente for ver, hoje em dia, algumas das tônicas e alguns dos slogans, parte do porquê as pessoas estão olhando e discutindo é justamente esse campo da representação e da representatividade. Não à toa é amplamente difundido memes mesmo, assim, né, com o slogan de representatividade importa, de que as pessoas querem se ver representadas nas telas, elas querem se ver representadas nos filmes e em outras produções culturais, elas querem se ver também representadas no sentido das pessoas que estão realizando cultura e arte, e isso se espraiou, assim. Então, no momento que a gente vive no mundo, apesar de uma série de forças também que tentam interditar, que tentam censurar, que tentam desmontar o que foi conquistado, também me parece, talvez esteja sendo otimista, que há lugares em que já não tem mais retorno, assim, né? Que um outro tipo de pauta e um outro tipo de abordagem e com outro alcance se estabeleceu. Junto com isso, e talvez também em função disso, por outro lado, a gente vê, e daí mais especialmente a partir de 2015 e 2016, uma ascensão dos movimentos neoconservadores, né? Que constituem ali, atravessam o processo de impeachment, o golpe da presidenta Dilma, e que culminam mais recentemente nos resultados das eleições, das nossas últimas eleições, e aí nem estou dizendo só a nível da presidência da República, mas em outras instâncias também, do legislativo, inclusive, e que a gente vê que essa ascensão e a força popular que ela ganha, os lugares em que ela chega, em que ela atinge, sem entrar, né, numa questão altamente importante, que é como economicamente também se viabiliza a distribuição de fake news via WhatsApp, etc, etc. Mas pensando nos pilares conceituais, por assim dizer, que vão estruturar, sustentar e gerar um certo pânico moral que faz com que um grupo grande da população, um grupo grande da sociedade civil embarque nessas propostas neoconservadoras, é justamente o fantasma e a narrativa que se criou ao redor da dita ideologia de gênero. Que aqui no Brasil a gente conhece mais da boca de setores ligados aos evangélicos neopentecostais, mas que na verdade tem suas origens no interior do catolicismo. Os primeiros documentos sobre ideologia de gênero, que são ainda da época daquele outro, do Papa anterior, são da Igreja Católica, mas isso, né, se distribui e é movimentado no mundo por outras vias, e no Brasil ganha essa cara muito específica de setores neopentecostais. E essa ideia da ideologia de gênero, grosso modo, né, a gente pode resumir que o que foi difundido é que esses gays, essas lésbicas, essas travestis estavam tentando mudar o sexo de criancinhas, que tinha a ver com pedofilia, enfim, uma série de narrativas, assim, falsas e de fake news, que são, inclusive, a coisa da mamadeira de piroca e etc., mas que ganharam um corpo, de alguma maneira, se materializaram mesmo, né, na nossa contemporaneidade. E isso também, assim como as parcerias ali anteriores entre movimentos sociais e Estado vão produzir políticas públicas, vão produzir, reverberar em ações mesmo do governo,
também esse discurso, essa narrativa neoconservadora vai reverberar em ações do Estado, né? E isso mesmo antes da eleição, quer dizer, mesmo, eu ia falar mesmo antes da eleição do Jair Bolsonaro, mas mesmo antes do momento em que o Michel Temer assume, já na época do governo Dilma, algumas negociações e algumas concessões foram sendo feitas, uma bastante emblemática era a história de que foi apelidado, né, pelos setores conservadores de kit gay, por assim dizer, que foi barrado, que não foi implantado, mas que mais recentemente, e aí falando especificamente do campo do cinema e do audiovisual, vão aparecer e vão endossar ações como ano passado, o momento em que o presidente da República veta um processo, né, de filmes que estavam inscritos no Cine atrás da autorização para captação de recursos. O Bolsonaro anuncia que ele fez um garimpo na Ancine, que levantou todos os filmes que continham temática, projetos, né, continham temáticas LGBT, e vetou e não autorizou que esses filmes pudessem receber recursos públicos, partindo do princípio de que se as pessoas querem ficar falando de bicharia, querem ficar falando de sapatão, de travesti, então que vão recorrer ao setor privado. Se alguma empresa quiser fomentar isso, tudo bem, mas que não teria cabimento recorrer ao poder público, ao dinheiro público, para viabilizar esse tipo de projeto. E algo que assim, aí a gente está falando de censura, exatamente, sem usar meias palavras, né? E que de alguma maneira aconteceram em outros campos, em outras áreas no país também. Como eu disse, né, eu faço pós-graduação na educação, também acompanhei bastante na época, né, 2015, 2016, os debates em torno dos planos municipais, estaduais e nacionais de ensino, em que, em função da pressão da bancada evangélica, especialmente, se retira tudo no texto dos planos que remetia a gênero e a diversidade. E aí a gente não está falando só de gênero nesse sentido da discussão que a gente está trazendo aqui, e nem só em diversidade no sentido isso, da multiplicidade de identidades e de corpos, de vivências, experiências. A gente está falando assim de absurdos que alguém deve ter dado um Ctrl F no texto, e até coisas como gênero alimentício, né, diversidade de recursos, até o uso dos termos nesse tipo de contexto foi cortado no plano. Então a gente vê essa disputa, assim, né, com forças, pelo menos essas forças que trazem esse aspecto mais necro mesmo, assim, esse aspecto que não quer só censurar, mas que quer extirpar, que quer acabar com a questão das diversidades, de LGBTs, e obviamente não só, aqui estou me referenciando mais a isso, porque é o nosso tema, mas que obviamente também impactam, e às vezes, inclusive com mais força, as populações indígenas, populações quilombolas, negros e negras, enfim. A gente vê um acirramento nesse tipo de força operante, assim. E aí, agora indo mais para o campo do cinema, que é o que nos interessa, né, nessas interseções. Então, eu fico me perguntando e como o cinema nacional tem dado isso a ver e também respondido a isso, movimentando essas ideias e essas forças, né, as relações de poder. A partir da experiência, tanto como espectadora, quanto, e daí eu acho que bastante, né, a partir da experiência como curadora e como pesquisadora, eu vou fazer um exercício
que assim, né, é muito livre, obviamente isso não encerra e não é estático. Eu vou propor aqui como se fossem algumas apostas, alguns movimentos que eu identifico, mas que isso não é estável e que alguns filmes podem misturar tudo isso, enfim, e que também não dá conta do todo que tem sido produzido. É realmente algumas coisas que eu estou pensando para nos ajudar aqui a pensar. E então eu identifico as seguintes apostas, né, no campo tanto de propostas estéticas, mas também especificamente no campo das políticas de representação. Uma primeira, talvez, e que talvez tenha sido mais forte, mais no início ali dos anos 2000, no início dos anos 2010, que tem a ver com a abordagem de personagens LGBT num cinema que assume um caráter mais comercial mesmo, uma narrativa mais clássica, que tem a ver com aquilo que eu dizia, né, sobre a discussão lá com o filme da Dee Reese, da questão de que se pautam na identificação com um personagem, que a gente acompanha a trajetória, né, nas relações de causas e efeitos desse ou dessa personagem em específico, e que também por isso mesmo atingiram outros circuitos de exibição que não só os festivais de cinema, por assim dizer, e nem só os festivais de nicho, por assim dizer, né? Não só festivais e mostras voltados às diversidades sexuais de gênero, filmes que se espalharam um pouco mais. E talvez como grande primeiro que me vem à cabeça, assim, né, como um grande representante desse movimento, é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014, dirigido pelo Daniel Ribeiro. Foi um filme que é um filme que se arrisca, né, porque vai falar de uma relação homoafetiva entre dois meninos adolescentes, um deles cego. Então, se arrisca de alguma maneira no tipo de história que está trazendo, ainda mais se a gente, né, voltar a pensar na questão toda que eu vinha falando, né, da ideologia de gênero, da ideia de que todo mundo está querendo transformar a criancinha em travesti. Então, é um filme que se arrisca nesse sentido, da história que ele está dando a ver, mas que é bastante convencional, digamos assim, no tipo de linguagem que ele mobiliza e que por isso mesmo atingiu grandes públicos. Eu situei isso como talvez algo mais característico desse momento ali, né, do início dos anos 2010. Não significa, obviamente, que eu não veja ainda apostas nesse sentido. Acho que elas existiam antes e continuam existindo depois, mas talvez isso tenha inclusive a ver com a própria possibilidade de fomento, né? Porque filmes que vão para o circuito comercial, que tem essa expectativa de se comunicar com maiores públicos e dentro dessa linguagem mais clássica do cinema, em geral são grandes produções também, são filmes que custam caro e tudo mais, e é inimaginável a gente pensar filmes como esse sendo feitos de maneira assim, não sem muita batalha, não consigo imaginar que isso seria realizado nesse momento, por exemplo, né? Há pouco tempo acabei de falar justamente disso, das restrições e das censuras no campo do fomento. Outro grupo, por assim dizer, né? Embora, mais uma vez, dentro dessa ressalva de que isso é para fins meramente didáticos aqui, essas classificações em categorias. Eu acredito que sejam os filmes que trazem ecos, inclusive de um momento bastante, de uma estética mais setentista, assim, que apela para o lugar do camp, do artifício, do exagero, do deboche, que desconstroem em diferentes medidas uma linguagem mais naturalista, essa linguagem da transparência, por assim dizer, né, narrativa do cinema, e que chamam a atenção mesmo para o artifício, chamam a atenção
provocam estranhamento. E como alguns representantes, então, desses filmes, eu elencaria, né, os trabalhos do Guto Parente, principalmente o Doce Amianto, de 2013, ou seja, pensando em questões cronológicas, realizado próximo, né, a Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. O trabalho do Tavinho Teixeira, acho que principalmente o Batiguano, de 2014, mas também Sol Alegria, de 2018, e os trabalhos do coletivo Surto e Deslumbramento. E essa abordagem, apesar de também ainda encontrar em filmes mais recentes, assim, né, dos últimos 2 anos, por assim dizer, me parece que também já tem sido meio abandonada. E aí, também, mais uma vez, especulando, talvez por conta de uma certa insuficiência de trazer para esse lugar que é mais bem humorado, de certa maneira, mesmo quando traz questões muito contundentes politicamente, questões de violência, questão de sofrimento, esse mecanismo, né, essa estética do artifício, do camp mesmo, traz também uma leveza, esse lugar do deboche, do sarcasmo, que talvez não reflita o momento que a gente tem vivido, assim, né? Me parece que estamos mais depressivas e depressivos do que isso. Dando continuidade a essa ideia, né, de tentar pensar nesses grupos. Outros filmes eu percebo já que se colocam de maneira mais direta e frontal no campo de disputas a ver com a própria pornografia, e que aí remete, né, ao que eu falava no início da fala, apresentando as minhas pesquisas, no sentido de filmes que trabalham mesmo com o sexo explícito, ou com o erotismo, com o fetichismo, e que estão interessados em investigar, desculpa, em investigar os corpos em seus prazeres, em seus desejos, e que muitas vezes se afastam, inclusive, de uma pegada mais identitarizada, por assim dizer. São filmes menos, às vezes, né, não sempre, menos sobre as identidades, menos sobre lésbicas, sobre gays, sobre bissexuais, sobre transexuais, e mais sobre práticas, né? Como praticar os corpos, como desejar, como ter prazer, dar prazer. E aí, dentre esses filmes, destacaria alguns nomes, como do Gustavo Vinagre, do Daniel Nolasco, da Erika Sarmet, que é uma pesquisadora também, tem toda uma discussão relacionada à pós-pornografia, que seria justamente, né, essa reivindicação por parte das dissidências do regime pornográfico, tentando reinventá-lo por dentro, por entender que as visualidades que a pornografia mainstream, hegemônica, coloca em operação são cis heteronormativas, são racistas, são coloniais, etc. E outras, ainda, né, dentro desse campo, dessas abordagens, assim, dessas apostas, outras realizações que às vezes nem sequer se pretendem exatamente cinematográficas, às vezes estão lidando com o vídeo digital no sentido da disseminação pela internet mesmo, pelas redes. E aí tem um coletivo que recentemente lançou uma plataforma, que é o EDI, não sei direito falar, mas que coloca em operação justamente isso, né? As dissidências sexuais de gênero nas práticas dissidentes ligadas ao corpo e à sexualidade. Por fim, uma outra categoria, e que é sobre a qual eu gostaria de falar um pouco mais, porque também ela aparece
eu não sei se seria o caso de chamar de que são novas apostas ou apostas mais atuais, mas que de alguma maneira, no momento presente, tenho visto mais e parecem ser abordagens que têm uma concentração de força por reunir outras discussões que não só as das dissidências sexuais de gênero. E essa abordagem, esse grupo, essa categoria que eu estou propondo aqui, diz menos respeito a, a uma unidade ou uma aproximação estética de linguagem, exatamente, e mais em questão de perspectiva, que são filmes que trazem uma discussão interseccional e apostam, em maior ou menor medida, menos nessa questão daí que remete aos filmes mais clássicos, né, do drama, do indivíduo, e apostam menos, com menos força, só na construção de um personagem ou de uma personagem que evoca as outras discussões, mas que, pelo contrário, apostam numa coletivização e numa tentativa de expansão e de pluralização mesmo de pessoas, de corpos, de subjetividades envolvidas nas temáticas que esses filmes abordam. Quando eu falo em interseccionalidade, eu estou me referindo a um conceito que diz respeito a uma perspectiva e que, apesar de só mais recentemente ter ganhado esse nome, eu acho que foi nos anos 90, se eu não me engano, esse termo é cunhado por uma pesquisadora estadunidense, a Kimberly Crenshaw, justamente pelo trabalho dela com as questões das mulheres negras, né? Então, abordando essas duas categorias, assim, esses dois marcadores sociais de diferença, que é a negritude e a mulheridade, e para explicar metodologicamente a perspectiva que ela adotava e segue adotando, né? Nas suas pesquisas, ela cunha esse termo da interseccionalidade, que ela estava interseccionando, então, dois sistemas de opressão. E embora isso só vai ser cunhado mais recentemente, de certa maneira, desde o princípio, né, do que a gente conhece, do que a gente tem registrado e das próprias produções teóricas das mulheres negras, em especial das feministas negras, esse tipo de movimento de, de entender, né, a partir da própria pele, literalmente, da própria carne, que, que elas não se viam completamente representadas nas pautas propostas pelas mulheres, que eram, em geral, pautas propostas por mulheres brancas, mas também não se viam representadas só nas pautas propostas pelas pessoas negras, porque eram, em maioria, homens negros, que se entende que é insuficiente pensar essas coisas em separado. Uma vez que, no fim das contas, até citando uma outra feminista, poeta, teórica, negra, lésbica, Audre Lorde, não existe hierarquia de opressões, né? Os sistemas de opressões, eles funcionam e atuam combinadamente. Então, é muito difícil separar e tentar... Inevitavelmente, se você recorta e tenta olhar só para uma dessas categorias, né, para um desses marcadores sociais de diferença, de alguma maneira você vai estar promovendo exclusões e assimetrias no interior das pessoas representadas por esses próprios marcadores. E como a discussão no cinema, em específico, né, do cinema negro, das reivindicações políticas que têm sido feitas nesse sentido, ganharam muita força e muito eco, não porque, e quando eu digo ganharam muita força, não é porque antes não tivessem força, né, porque obviamente tinham pessoas propondo essas discussões há muito tempo, mas força no sentido de se espraiarem e reverberarem a ponto de modificar, ainda que menos que gostaríamos, as conjunturas. Isso vai reverberar também no cinema dito LGBT nacional. E aí eu gostaria de destacar 3 filmes que vão
de formas muito diferentes, né? Propostas de abordagem que não tem tantos graus de proximidade, assim, em termos de linguagem e tudo mais, mas que em termos de perspectiva parecem estar perseguindo essas duas coisas que eu citei, tanto uma perspectiva mais interseccional, quanto essa possibilidade de coletivização, elencando um pouco menos. Não é que eles deixem de elencar protagonistas, por exemplo, né? Personagens cujas ações vão movimentar a narrativa, mas ainda que em maior ou menor grau apostando nisso, também tentando abrir essas narrativas para abarcar o que é da ordem do coletivo e não só do individual. Talvez um dos filmes que eu pensei, né, em citar como um filme que reverbera essa movimentação, ele traga, na verdade, alguns elementos de todas essas outras categorias que eu deliberadamente, né, apresentei até aqui. Porque é um filme também que chegou a circular, foi distribuído comercialmente, é um longa-metragem, é um longa-metragem narrativo de ficção que faz uso, né, da narrativa clássica, ainda que de uma maneira mais moderna, por assim dizer, no que diz respeito ao cinema moderno mesmo. É um filme que vai explorar a subversão das imagens eróticas, as imagens de sexo explícito, e é um filme também que vai trazer essa questão interseccional e da coletividade, que é o Corpo Elétrico, de 2017, do Marcelo Caetano. E quando eu digo que ele traz questões interseccionais, nesse caso, embora, né, não através exatamente do protagonista, ele traz a questão racial, né, a partir do grupo, do coletivo no qual ele se insere, mas ele traz também de maneira muito forte uma intersecção entre as discussões ligadas às diversidades sexuais e de gênero e as questões de classe, porque é um filme que, em grande medida, se passa, né, no chão da fábrica, que está voltado a pensar a questão de como homens gays, drag queens, travestis, né, a Linda Quebrada é uma das pessoas que interpreta uma personagem do filme, como essas pessoas que são atravessadas e constituídas, né, suas identidades, seus corpos, suas subjetividades, são atravessadas e constituídas por esses diferentes marcadores, não são só homens gays e mulheres transexuais e travestis e drag queens, são também, em parte, pessoas negras, são também pessoas da classe trabalhadora, como que essa identidade fraturada, no sentido de posta em crise, no sentido de que não há só um tipo de travestilidade, digamos assim, uma vez que a própria travestilidade vai ser atravessada por esses outros marcadores, o filme tenta dar conta disso também, né? E se move e se propõe, né, a essa discussão. Então tem essa pegada da interseccionalidade. E, como eu disse, tem a questão da coletividade posta a partir justamente dessas dinâmicas afetivas que às vezes são afetivos sexuais, às vezes são afetivas da amizade mesmo, da vida partilhada, das festas, das viagens, enfim, de um grupo que não se organiza necessariamente, que não se junta apenas em função daquilo que compartilham no que diz respeito às identidades, mas que também é um grupo composto, esse coletivo é composto por diferenças, né? Nem todas e todos ali têm as mesmas experiências, isso não só falando no campo das experiências do que é singular, do que é pessoal, mas no sentido de enquanto entidades, agentes, né, atores políticos e sociais. E aí os outros dois filmes que eu gostaria de comentar
e que aí são curtas-metragens, então pelo próprio formato acabam não se aproximando tanto dessa questão da distribuição comercial e de antemão acabam tendo alcances talvez menores, assim, né? Menores não qualificando como bom ou ruim, mas menores no sentido de talvez menos pessoas, né, menos setores da sociedade assistem a curtas-metragens, assim. Enfim, esses dois filmes são o Afronte, que é sobre o qual eu queria falar primeiro, que é um filme de 2017, que foi inclusive um dos filmes exibidos no Colors, né, no festival que eu havia citado e que gerou aquele debate sobre a questão dos estigmas de promiscuidade, enfim. É um filme dirigido pelo Bruno Vitor e pelo Marcos Azevedo. E é um filme que tem como grande temática, por assim dizer, as experiências de bichas pretas, situando-as no Distrito Federal, na contemporaneidade, e, e tentando explorar principalmente questões que têm a ver com ancestralidade, com as heranças mesmo, né, comunitárias, coletivas da negritude, mas também esse campo das relações afetivas e daquilo que diz respeito especialmente à questão homossexual masculina. Mas já a partir daí, toda vez que os diretores falam do filme, eles sempre falam, e no filme mesmo, né, isso é dito, bichas pretas, também promovendo um outro deslocamento e um outro tensionamento na própria identidade gay, por assim dizer, ao reivindicar o lugar de bicha, que normalmente, né, é um termo que vinha sendo usado de maneira pejorativa e que remete a homens afeminados, a uma categoria que é marginalizada e no interior das próprias experiências gays masculinas, né? Então, o filme provoca uma série de tensionamentos que tem a ver, isso, novamente, com colocar em crise, então, o que é essa identidade gay. Uma vez que os personagens que estão ali discutindo suas experiências são bichas pretas. E é interessante que o filme, em termos de linguagem, ele usa muitos procedimentos ligados a uma camada reflexiva, por assim dizer, né? Ele é um filme, é um documentário que hibridiza com o processo de ficcionalização. Mas quando eu digo isso da camada reflexiva, é porque em muitos momentos do filme há, por exemplo, um espelho em cena, alguma coisa em cena, que nos mostra quem está trabalhando na realização do filme, né? E que a partir disso nos diz que as pessoas que estão envolvidas nessa realização são também profissionais negros e negras. E é muito interessante que o filme, ele já na sua abertura, assim, na sua sequência inicial, ele começa com uma narração que a princípio é uma voice-over, mas que na cena seguinte se revela, né, na verdade, enquanto som diegético de uma aula na universidade, e que essa professora, uma professora negra, que está falando justamente sobre as questões raciais no cinema, uma das primeiras falas, né, uma das primeiras frases que ela pronuncia é que o cinema negro é militância. Então, acho que a Fronte, como ele é realizado em 2000, lançado em 2017, começa a ser realizado em 2016, ou seja, nesse período, né, em que já vinha o processo de ascensão neoconservador e tudo mais, o modo como ele se posiciona é talvez mais explicitamente político, né? É trazendo de maneira direta e objetiva esse lugar do cinema enquanto um cinema militante, um cinema ativista, e expondo que as questões que estão sendo tratadas no filme não dizem respeito só a esse grupo ali elencado, que inclusive é o grupo Afrobichas, né, um grupo de discussão sobre negritude e experiência bicha, mas que é também, como não poderia deixar de ser, um posicionamento da equipe de realização.
Como o outro filme, né, o outro curta que eu disse que falaria a respeito, é o Quebra-Mar, o filme mais recente, o filme do ano passado, dirigido pela Cris Lira. Se a Fronteira do Distrito Federal, Quebra-Mar é de São Paulo. E Quebra-Mar é um documentário, não traz de maneira direta como a Fronte essa camada reflexiva, essa camada que mostra, que nos revela, né, de certa maneira, o próprio imbricamento da equipe de realização, mas, por outro lado, também nos deixa pistas dessa relação entre quem está em frente e atrás das câmeras, por conta do tipo de relação afetiva e do tipo de coletividade que o filme nos apresenta, né, e demonstra. O filme se dá numa viagem para a praia de um grupo de 5 meninas lésbicas, 5 meninas não, né, 5 jovens lésbicas que estão indo passar o ano novo na praia. E aí, mais uma vez, questões interseccionais, no sentido de que, tanto da intersecção com os aspectos raciais, porque há uma sequência em específico do filme que abarca as questões da negritude, da experiência dessas mulheres, mas também interseccional à medida em que discute questões ligadas tanto ao machismo quanto à LGBTfobia, e nesse caso mais especificamente a lesbofobia. E, primeiro, né, esse é um filme que me impacta, assim, muito e me afeta mesmo, da ordem do campo afetivo, porque esse filme traz imagens que eu acho que eu nunca tinha visto antes no cinema, assim, nacional, especialmente, que são, primeiro, relações entre mulheres lésbicas no campo da amizade, porque se a gente for ver a maior parte dos filmes que trazem lesbianidades, é muito recorrente que se aposte nas relações amorosas em termos de amor romântico, e nesse caso a gente vê um grupo de sapatão se cuidando e trocando nesse lugar que é da amizade, e também por trazer imagens das lesbianidades masculinizadas, por assim dizer, embora essa terminologia seja meio controversa, mas no sentido do que a gente chama de sapatão mesmo, de butt, porque também é muito comum que as imagens de mulheres lésbicas apareçam no cinema desse lugar de uma certa passabilidade heterossexual, por assim dizer, né? Essa imagem da mulher que é feminina, ainda que se relacione com mulheres. E o filme também vai trazer discussões ligadas às questões políticas, não só nisso, né, das políticas das imagens, mas das questões do momento político que a gente vive, a partir de discussões sobre os movimentos estudantis, dos relatos, né, dessas personagens, sobre as experiências delas com as ocupas secundaristas, por exemplo, e da violência policial, do tipo de repressão vivido por esses corpos a partir desses movimentos. Cercar, né, e não a fim de construir respostas, mas de talvez construir melhores perguntas sobre as questões das representações e sobre os tipos de estratégias políticas mesmo que elas... E estratégias políticas, eu digo não só nesse sentido macro-político, mas inclusive políticos no sentido da estética e da linguagem, que elas estão operando no mundo. E para fomentar um pouco essa discussão, eu queria fazer uma breve digressão e arriscar uma certa aproximação, ainda que com algumas ressalvas, que dizem respeito tanto à compreensão de que não é possível olhar para outro momento histórico, e especialmente de outro país, sem levar em conta o que é singular e que é específico da história e do momento de cada lugar, e também é divertida
porque o país, né, da onde eu gostaria de trazer alguns elementos é os Estados Unidos. Também é divertida de que quando a gente olha para a história da América do Norte anglófona, mais especificamente, ou da Europa, a gente corre o risco de reproduzir um regime colonial, né? A gente corre o risco de transformar não, porque isso já está dado, mas de continuar reproduzindo o norte do mundo como centro do mundo. E essa aproximação que eu gostaria de fazer não tem exatamente a ver, gostaria, né? Espero estar divertida de que não opere nesse sentido. É uma aproximação construindo um paralelo que não é um decalque entre a história de um país, dos Estados Unidos e do Brasil, mas que é procurando pistas na história desse país de coisas que talvez se aproximem um tanto e nos ajudem a pensar o nosso momento histórico, né? E aí eu explico que essa aposta tem a ver com olhar ali para esse recorte de tempo dos anos 60, 70, 80 e 90 do cinema estadunidense, e não só do cinema estadunidense, mas também da política em termos de macropolítica dos Estados Unidos, especialmente do governo Reagan, que é na década de 80. E se eu estou arriscando pensar isso, não é porque me ocorreu essa ideia aleatoriamente, né? É de alguma maneira instigada e provocada pelo próprio governo brasileiro, já que, enquanto ainda ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni emitiu esse anunciado de que o Bolsonaro é o Ronald Reagan brasileiro, e que aparece atualmente em pesquisas do campo das ciências políticas, e aí em uma pesquisa mais específica da pesquisadora Marina Lacerda, que foi o trabalho de doutorado dela, a tese, que o ano passado foi publicada em livro, e se chama O Novo Conservadorismo Brasileiro, de Reagan a Bolsonaro. Pesquisas que têm escavado e mostrado como, de alguma maneira, a emergência do neoconservadorismo brasileiro e o modo como ele se apresenta atualmente para a gente tem muito a ver com esse momento da história dos Estados Unidos. É nesse próprio momento histórico, né, nesse lugar que surge o termo neoconservadorismo e que diz respeito a uma série de coisas que a gente vê como pilares dessa mesma orientação política aqui no Brasil. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas brincando, né, que essa coisa de liberal na economia e conservador nos costumes é uma aberração à brasileira, e na verdade não é bem assim, porque se a gente for olhar nesse momento ali dos anos 70, com mais ênfase nos anos 80 nos Estados Unidos, era justamente isso, né? Essa ideia do livre mercado, mais da moralização dos costumes, do entendimento da família como o centro de formação da sociedade, um militarismo e uma adesão muito grande de grupos religiosos fazendo parte desse movimento, especialmente, né, dos governos do campo do executivo. E como que isso acontece nos Estados Unidos? Nesse mesmo período, nos anos 60, anos 70, é um momento que a gente tem a emergência do que ficou conhecido como os novos movimentos sociais. Novos em relação ao que se entende como velhos, nesse caso, são os movimentos operários, os movimentos sindicalistas, os movimentos mais organizados ao redor de pautas econômicas, né, mais organizados ao redor da luta de classes. E a partir, né, de maneira mais contundente dos anos 60, a gente tem esses novos movimentos que se alastram e têm a adesão de
várias camadas da população, inclusive da classe média, que se organizam ao redor de outros fatores, de outros elementos mais ligados à cultura, em relação do que à economia. E aí a gente tem, então, o próprio movimento pelos direitos civis da população negra, a gente tem a nova esquerda, que se organiza bastante pautando o fim da guerra do Vietnã, a gente tem a segunda onda do movimento feminista, que é da onde se cria ali, né, aquele slogan de que o pessoal é político. A gente tem a contracultura, o movimento hippie, enfim, uma série de outras discussões que trazem muito à tona essa indistinção entre o público e o privado e esse entendimento de que as experiências dos indivíduos enquanto partes de coletivos são discutíveis politicamente. E junto com isso vai surgir o movimento, a princípio chamado de libertação gay, depois de libertação gay e lésbica, que se a gente for olhar, né, e observar, é o que vai resultar no que a gente conhece hoje em dia como os movimentos LGBT. O marco da emergência desse movimento, não só isso quando a gente fala, inclusive a nível mundial, né, mas é um acontecimento que se deu nos Estados Unidos, em Manhattan, em Nova York, é a rebelião de Stonewall, que foi basicamente um confronto e que sempre se diz que se deu de maneira espontânea entre o público, que hoje em dia a gente chama de LGBT, mas que na época respondia a outras terminologias, que frequentavam determinados bares e que vinha tendo uma sucessão de ataques policiais que essas pessoas vinham sofrendo, e que naquele determinado dia, em 1969, as pessoas resolvem reagir. E isso vira uma barricada, uma situação que dura dias, e que vai ser sucedida por manifestações, por atos públicos, pela organização, até culminar num movimento mesmo, pautado pelas identidades. Já desde esse princípio, de quando essa ação, essa rebelião, essa revolta espontânea vai se organizando e se tornando um movimento que se manifesta nas ruas, que pleiteia disputas políticas, jurídicas e etc., acontece um processo de higienização, por assim dizer, e de moralização dele. Porque estavam protagonizando essa rebelião, por exemplo, um nome que hoje em dia é bastante conhecido, mas que durante um bom tempo foi apagado dessa história, que é o da Marsha Johnson, que era uma travesti negra. Foi isso menos recuperado até hoje, também há alguns relatos de que o que começa a rebelião, o primeiro soco, por assim dizer, quem dá é uma sapatão também negra, a Stormy, eu nunca sei falar sobre o nome dela, DeLaverie, que é muito pouco falada, assim, quando a gente começa a pensar na cara que esse movimento vai ganhando nos anos 70, e talvez, inclusive, muito influenciada pelo cinema, né, pelo filme Milk, é a cara, por exemplo, do Harvey Milk, né, um homem branco, que era gay, mas que tinha certa passabilidade heterossexual. E então, de alguma maneira, desde esse princípio, já existiam também disputas e exclusões no interior do próprio movimento. Nesse período, em função dessa organização e dessa identitarização das mobilizações, começam também essas preocupações com o campo da representação. Já que até então, desse mesmo período, começam a ter os primeiros estudos sobre as representações homossexuais, depois também transexuais no cinema. E esses estudos vão mostrar como até então só se via estereótipos, só se via representações depreciativas, representações risíveis, por assim dizer, né? E se por um lado
nos anos 60 e 70, a gente vai ver também no campo do cinema experimental e do cinema underground as produções de pessoas como a própria Barbara Hammer, Sue Friedrich, Kine Fender. Por outro lado, após, né, o fim do Código Hays, no cinema mais hegemônico estadunidense, o que se continua são essas representações negativas, por assim dizer. E como nesse momento que se tem já é um movimento organizado, que começa a pleitear pautas, uma espécie de ONG nos Estados Unidos, porque é uma organização não governamental, que à época se chamava National Gay Task Force, e hoje em dia se chama National LGBT Task Force, em 1978 lança um memorando com recomendações sobre como a televisão e o cinema deveriam, né, as sugestões por parte do movimento LGBT, na época de libertação homossexual, deveria representar esses corpos e esses personagens. Esse memorando é de 78 e a sugestão é que se evite, e aí cito, né, homossexuais representados em situações de promiscuidade, relações efêmeras, vidas vazias, homossexuais estridentes, desmunhecados, afeminados e com desejo de se afeminar, travestis, transexuais e personagens involuntariamente cômicos. E que, por sua vez, o que deveria se investir são nas representações de pessoas com bons empregos, pessoas autossuficientes, corajosas, heróis sensíveis, compassivos, éticos, bem apessoados, casais gays amorosos e afetuosos, homossexualidade apenas incidental. Isto é, né, como uma característica secundária dessas personagens. Acho que a gente pode perceber que, de alguma maneira, há um certo eco e uma certa reverberação na fala entre essas recomendações e a fala do rapaz que estava na exibição do Colors, né? Quando ele diz da questão da promiscuidade, de que talvez o cinema não deveria mostrar as pessoas LGBT a esse modo em função de talvez estarem afastando o público heterossexual e o público cisgênero. Esse memorando de 1978, ou seja, ainda anterior ao próprio governo Reagan, né, e essa ascensão neoconservadora nos Estados Unidos. Mas aí na década de 80 acontece um fenômeno que é impossível falar das questões LGBT sem mencioná-lo, que é a epidemia de HIV/AIDS, que acontece justamente no governo Reagan. E aí, fazendo uma fuga um pouco da nossa temática, mas hoje em dia há, inclusive, denúncias de que o Reagan não tomou nenhuma providência já nos primeiros casos identificados da epidemia, por perceber que as pessoas que estavam sendo atingidas, as populações que estavam sendo atingidas, era principalmente de homens gays e de travestis e transexuais, e que, sendo assim, ele achou que talvez não precisasse de nenhuma medida e era melhor deixar morrer mesmo. Então, as relações também com o mundo contemporâneo ficam à parte de vocês. Mas, voltando, essa questão do HIV/AIDS vai reforçar os estigmas dessas populações que leram a situação do mesmo jeito que o Reagan, né, quando ainda se pensava em grupos de risco. E com isso se acentua essa resposta social de um certo de preconceito mesmo, de rechaço às identidades homo e trans e bi. E em função disso, uma parte de realizadores e realizadoras acabam radicalizando essa proposição que já aparece ali no memorando, que é das representações positivas. Ou seja, que é de colocar personagens homossexuais, transexuais,
bissexuais a imagem e semelhança dos bons personagens cisgêneros e heterossexuais, fazendo uma espécie de moralização, né, de seus comportamentos e de suas vidas. O que pode se chamar, né, e alguns estudiosos e estudiosas chamam, de um cinema conciliador, que vai apostar nessas estratégias assimilacionistas, ao mesmo tempo em que outras propostas surgem. E uma que eu gostaria de ressaltar e destacar é justamente a do New Queer Cinema, que é um movimento, ou talvez um momento, bastante conhecido do cinema, principalmente ali dos anos 90, e que surge de alguma maneira, também em relação à epidemia de HIV/AIDS e essa intensificação de um lugar da abjeção, como se fosse num gesto de apropriação dessa abjeção e chegando a reivindicá-la. E é quando tanto os movimentos sociais quanto o campo teórico, porque aí também nos estudos de gênero emerge o que hoje em dia a gente chama de teoria queer, mas também de maneira muito inventiva no cinema, há esse gesto de uma queerização, de querer provocar o estranhamento e de não querer ser assimilado, não querer ser normalizado e de apostar nessa mesma torção que a própria terminologia queer expõe, porque queer é um termo pejorativo, né? Seria como chamar de viado, de bicha, de sapatão, e é um momento em que as próprias pessoas reivindicam essa nomenclatura e se intitulam queer, elas estão subvertendo esse lugar que é da violência e para afirmá-lo, né? O New Queer Cinema ganha maiores proporções ali no início dos anos 90, justamente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra e no Canadá. Né? É desse momento nomes como Derek Jarman, John Grayson, Bruce LaBruce, esses, né, do Canadá e dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas nos Estados Unidos, nomes como o próprio Gus Van Sant, do Greg Araki, Marlon Riggs, a Cheryl Dunier, a Rose Trosh, a Jenny Livingston. E quem cunha esse termo é a Ruby Rich, em 1992, ela é uma teórica, uma crítica, e após ter circulado por alguns festivais daquele ano, e vou citar aqui o jeito como ela mesma apresenta o que seria o New Queer Cinema, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, ela diz assim: é claro que os novos filmes e vídeos queer não são todos um só e tampouco compartilham um único vocabulário estético, estratégia ou preocupação. Ainda assim, eles são unidos por um estilo comum. Chamemos esse estilo de homopomo, homossexual, um pós-modernismo homossexual. Né? Há traços em todos esses filmes de apropriação, pastiche e de ironia, assim como uma reelaboração da história que leva sempre em consideração um construtivismo social. Definitivamente rompendo com abordagens humanistas antigas e com os filmes e vídeos que acompanhavam políticas da identidade, essas obras são irreverentes, enérgicas, alternadamente minimalistas e excessivas. Acima de tudo, elas são cheias de prazer. E aí eu deixo como uma sugestão de exercício que eu já pude fazer algumas vezes, inclusive em sala de aula, e que acho que ajuda a explicitar muito nitidamente essa diferença entre políticas de representação assimilacionistas, né, que apostam no cinema das representações positivas, e a proposta do New Queer Cinema, que é assistir ao Filadélfia, que é um filme de 1993, um filme, né, que chegou a concorrer ao Oscar, com estrelas como protagonizado, né, por estrelas como Tom Hanks, Denzel Washington e tudo mais. E o filme The Living End, de 92, ou seja, de um ano apenas, né, que antecede um ano, Filadélfia, dirigido pelo Greg Araki. Eu dou essa sugestão porque os dois filmes, de alguma maneira, vão tratar da questão da AIDS, vivenciada por homens gays,
e de como, naquele momento, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte, por assim dizer. Mas enquanto Filadélfia vai apostar nesse lugar da identificação e do drama, no sentido também de uma certa vitimização, assim, vai mostrar como o personagem gay, portador de HIV, né, que desenvolve a doença da AIDS, é uma vítima não só da doença, mas também uma vítima da sociedade. O The Living End, do Greg Araki, vai mostrar uma outra reação, inclusive, é uma outra abordagem dentro desse mesmo recorte, né, de um homem gay vivendo com AIDS. E assim, inclusive com questões de violência, com questões respeitando a agência do personagem, não só nesse lugar de vítima, mas entendendo que mesmo quando seus comportamentos podem ser entendidos como amorais, como delinquentes, ele é agente, ele é sujeito da sua própria história. E, de certa maneira, com isso também acaba tirando um pouco do lugar do endereçamento a plateia cis heterossexual, né? Talvez o New Queer Cinema sejam alguns daqueles filmes que, como dito no debate, convencem os convencidos. Mas para finalizar e para abrir, já deixar o convite para que a gente possa conversar a seguir, né, pela plataforma sobre todas essas questões e tentar entender, inclusive, se essa história estadunidense pode efetivamente nos ajudar a pensar o Brasil contemporâneo, em que medida, tudo mais. Eu queria ressaltar, né, que eu falei tudo isso do New Queer Cinema e coloquei em paralelo esses dois filmes. Não é no sentido de estabelecer que um filme é melhor do que o outro, que um filme é bom, que o outro é ruim, mas é justamente para pensar essas diferentes abordagens, essas diferentes estratégias e entendendo os riscos que se correm em cada uma delas. E às vezes os riscos podem ser de você promover exclusões e reproduzir assimetrias e opressões mesmo, em função de uma ideia de tornar essas imagens, essas histórias acessíveis, ou, por outro lado, o risco que se corre de, a depender da radicalidade da abordagem e da outra perspectiva que se lança, encerrar o espaço e as pessoas que vão ser atingidas por esses filmes a um grupo de nicho, que é inclusive que nos anos 2000, quando a Ruby Rich volta a escrever sobre o New Queer Cinema, é o que ela vai dizer, que aquilo que começou como um impulso radical de transformação, rapidamente se transformou num mercado de nicho. E que, de alguma maneira, fracassou pelo sucesso. Porque a partir do momento que cai no gosto de uma grande parcela de espectadoras e espectadores, e que é introduzido no circuito comercial, nas grandes distribuidoras, no Star System, né, começa a ter elenco do estrelato, isso se perde também, isso é capturado, esse gesto subversivo é capturado, por assim dizer. E aí, acho que ficamos, então, com essas questões, né, de que imagens e que histórias dar a ver na nossa contemporaneidade, e não que se precise escolher entre uma estratégia ou outra, que elas se invalidem, mas me parece que é bastante urgente que a gente possa discutir os caminhos que a gente tem conseguido traçar. É isso, bastante nervosa nesse processo todo, me perdoem os engasgos e tudo mais, mas estou aguardando vocês para a gente poder conversar e estabelecer essa interlocução. Estou curiosa para saber como
como essa fala reverberou por aí. Até daqui a pouco.